Meus irmãos, boa noite, graça e paz de Jesus. Você pode dizer amém? Tem alguém com fome de Jesus ainda? Que coisa boa, irmãos. Olha, estamos como os que sonham. Essa é a impressão que eu tenho. Inclusive, eu vivo um certo, eu não vou dizer dilema, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender uma coisa, porque se fala muito que o primeiro amor é no início da fé, né? Como é que fica agora, apóstola? Porque a impressão que a gente tem é que a gente está conhecendo Jesus agora. Isso é uma dádiva. Antes de começar a pregar, eu queria orar com você, mas eu queria te instruir sobre algo que é muito importante. Todos vocês sabem, até porque eu prego aqui já há muitos anos, do carinho que eu tenho pelo pastor Ricardo Massai, que já esteve com vocês muitas vezes. Ricardo é um amigo, um homem de Deus, é um pecador, mas um pecador que foi encontrado pela graça. Você sabe o que eu mais amo em ouvir Ricardo pregando? Não é a sua oratória, não é a sua inteligência, não é sua mente brilhante, capaz de decorar os textos, não é isso. O que eu mais amo em ouvir o Ricardo pregando é uma coisa, é porque eu tenho certeza absoluta que em algum momento do seu sermão, Cristo vai pular das páginas da Bíblia, Cristo vai aparecer, e eu oro para que isso aconteça agora. Então não me escute como quem está escutando alguém que precisa te passar uma informação nova da qual você não sabe. Não, pregar não é dizer o que a gente sabe, pregar é testemunhar quem a gente viu. E eu vi Jesus nas páginas deste livro, no texto que eu irei pregar. Hoje, enquanto o pastor Eliatan pregava, meu Deus, eu vi Jesus. Eliatan, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Ele é lindo. Eu lembro o dia que eu estava pregando em uma cidade chamada Bacabal. Eu tenho muita memória desse dia. Carlos Augusto estava com a gente. O pastor Eliatan ainda não andava com a gente nessa época. E nós pregamos sobre fascínio por Cristo. Estou orando ali, terminando o culto. Uma criança, uma menina, veio. Eu lembro que eu até peguei um susto, porque eu estava orando com os olhos fechados. De repente alguém me toca, eu peguei um susto. Era criança, em lágrimas, em lágrimas. Ela se tremia, os lábios dela ficavam trêmulos, trêmulos. A carnezinha dela tremia. Ela estava tomada de um fascínio. Ela olhou para mim e disse assim: tio, eu vi Jesus enquanto o senhor pregava, e ele é maravilhoso, ele é belo, ele é lindo. Tio, como é que eu faço para eu abrir uma célula? Eu olhei para ela, eu não falei para ela, mas eu fiquei pensando: célula? Nós não falamos de célula aqui. Ninguém falou de célula, hora nenhuma. Mas sabe por que ela queria abrir uma célula? Porque se o seu maior prazer é conhecer a Cristo, o segundo maior prazer da sua vida será fazê-lo conhecido. Pregar para nós não é uma transferência de informação. Há 3 semanas atrás eu estava pregando em Pinheiro, e eu terminei de pregar. A gente tem uma sala ao lado, uma sala de apoio para os pregadores. Foi no último culto. Eu entrei ali e a Ayla, minha esposa, veio, me deu um abraço. Que abraço gostoso. Ela me deu um abraço. A Ayla é minha esposa. Eu disse: meu amor, esse ano a gente vai fazer, em dezembro vamos fazer 20 anos de casados. Eu disse: você me conhece, eu prego antes de estar casado contigo, Ayla, mas meu amor, eu nunca tive tanto deleite em pregar o Evangelho como hoje. Então eu queria que você entendesse que é sobre Cristo aparecer e não sobre um conteúdo novo. Eu acredito que a gente não falou nada novo aqui.
mas eu sei que Jesus há de se revelar. Você ainda tem fome dele? Você quer vê-lo um pouco mais? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Que dádiva, Senhor. Que privilégio é pregar a tua palavra. Se não bastasse tanto amor, o amor que salva pecadores, isso é demais para minha cabeça. Eu confesso que eu prego, mas eu não entendo isso. É muito grande, é profundo demais para a minha mente finita e limitada. Se não bastasse tanto amor, o Senhor ainda nos comissiona para pregar. Meu Deus, tua palavra diz que os anjos gostariam de estar em nosso lugar. Os anjos gostariam de estar aqui pregando, mas o Senhor nos deu essa missão. Revela-te a nós hoje, Pai. Nós não queremos outra coisa. Não estamos aqui para falar de números, estruturas. Tudo isso é tão pequeno. Nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer, ó Deus. Não há um homem aqui dentro, por mais piedoso que ele seja, por mais experiente que ele seja, não há um homem aqui hoje que não precise conhecer Deus um pouco mais. Na verdade, muito mais. Revela-te a nós, ó Deus. Revela-te a nós. Pula das páginas desse livro e canta o nosso coração, Senhor. Fomos feitos por Ti e para Ti. A gente já viveu tão pouco, Senhor, mas já foi suficiente para experimentar uma gota dos prazeres do mundo vindouro. E essa gota que o Senhor tem nos dado, uma pequena gota, ela já é mais estonteante do que os maiores prazeres desse mundo. Ó Deus, te revela para nós aqui hoje. Nós oramos, clamamos e pedimos isso ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Você pode dizer amém? Pega a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Eu vou continuar a mensagem de ontem. Eu vou partir do entendimento que você estava aqui ontem. Eu estou falando sobre Isaías capítulo 6, dos versos 1 a 8, é o texto que eu estou pregando, expondo. E ontem eu falei sobre o que pode acontecer quando Deus se revela a um homem. Nesse capítulo, eu não vou ler agora esse texto, não vou ler, eu só quero que você abra a sua Bíblia aí. Nesse texto de Isaías 6, 1 a 8, por duas vezes, nesse texto inteiro, é Isaías falando. E é como se o próprio Isaías quisesse que nós soubéssemos que é ele que está falando. Veja que há uma certa simetria no texto. O verso 5 e o verso 8, eles se parecem. No verso 5 está escrito assim: então disse eu, dois pontos. Ou seja, o que Isaías quer aqui? Ele quer que você saiba que é ele que vai falar agora. Então disse eu, dois pontos. No verso 8 tem a mesma expressão: então disse eu, dois pontos. Ontem eu falei sobre a primeira fala de Isaías, quando ele disse, ai de mim. Hoje eu quero falar sobre a segunda fala de Isaías, quando ele disse, eis-me aqui. Me empreste aí, me dê 40 minutos para que a gente converse sobre isso. Eu vou fazer apenas duas proposições na minha pregação inteira. Você pode inclusive chamar de proposição, você pode chamar de aplicação, você pode chamar de verdades, fica a teu critério. Mas são duas grandes lições, aplicações que eu quero fazer nesse versículo. Primeiro, um homem
com a consciência do perdão, torna-se inevitavelmente um homem disponível para Deus. Eu vou repetir. O homem com a consciência do perdão de Deus torna-se inevitavelmente um homem disponível, consagrado, entregue, ofertado, oferecido para Deus. Diante de Deus é mais do que obedecer, é sobre querer obedecer. São duas coisas distintas. Obedecer é uma coisa, querer obedecer é outra. O diabo, por exemplo, seus demônios, eles obedecem. Se Deus designar uma ordem, eles vão obedecer. Calvino dizia que o diabo é um cachorrinho na coleira. Ele chegava a dizer assim: o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, é uma expressão que queria dizer o seguinte: o diabo tem um senhor. O diabo tem um senhor. E se Deus determinar, o diabo obedece. Mas ele não quer obedecer. O evangelho, ele não só... O evangelho não exige obediência. O evangelho gera obediência. Eu não só obedeço, e eu quero obedecer. E quando eu não consigo obedecer, isso rasga a minha alma. É por isso que nós pregamos o evangelho. Porque quando nós expomos o evangelho, a igreja descobre o tamanho da sua dívida. E até que o homem saiba o tamanho da sua dívida, ele não terá gratidão. Se você achar que na cruz Jesus morreu pelos teus sonhos, você não entendeu o evangelho. Jesus não morreu pelos teus sonhos, Jesus morreu pelos teus pecados. Era muito grave. Billy Graham dizia: se Deus não poupou o seu único filho por causa do pecado, é porque ele é grave. Ele é muito grave. Nós precisamos saber a gravidade do nosso pecado. Porque não é só sobre obedecer, sobre desobedecer, é sobre quem nós ofendemos. Nós ofendemos um Deus que é santo, santo, santo. E foi isso que Isaías descobriu. Ele descobriu que Deus não é só o Criador de todas as coisas. Ele não é só um soberano. Porque ele poderia ser um soberano déspota. Mas ele não é um soberano déspota. Ele é santo, santo e santo. O pecado dói. Porque quando a gente conhece Deus, a gente sabe que a gente está ofendendo um ser tão perfeito. Hoje pela manhã, olha, é lindo isso, porque eu já tinha escutado essa música que vocês cantaram tantas vezes, e eu nem sei quem é que está liderando o louvor. Eu quero parabenizar o líder do louvor dessa igreja. Meu Deus do céu, louvado seja Deus pela sua vida, você que lidera esse louvor. Eu e a Eliatan, a gente estava ali, meu Deus, que músicas cristocêntricas. E hoje pela manhã cantaram uma música que nós cantamos na IBP, mas eu não vou mentir para você, eu nunca tinha me atentado para essa parte. A música diz assim, abre aspas: meu amor por ti não será um segredo. Meu amor por ti não será um segredo. Como que a gente pode guardar um amor tão grande desse? Não tem como. Spurgeon dizia: se você não deseja levar ninguém para o céu, é provável que você mesmo não esteja indo para lá. Se você é um crente, e eu não sei quantos anos você tem,
Mas se não te incomoda, se você não tem vontade de falar de Jesus para ninguém, se você não quer levar ninguém para o céu, é muito provável que você não esteja indo para lá. Meu amor por ti não será um segredo. Eu confesso para vocês que eu queria ter 1000 vidas. E eu queria entregar todas a Cristo. Hoje no carro o apóstolo falou para nós uma coisa que mexeu também comigo. Acho que foi ontem. Ele disse assim: eu queria ter mais 20 anos de vigor. Eu queria ter mais 20 anos para eu desfrutar disso. Alguém consegue um paninho para mim? Vocês sabem quais são os crentes da nossa igreja, da IBP, que mais se envolvem com a obra de Deus? Que mais se envolvem com a missão? Os mais antigos na fé? Não necessariamente. Os mais inteligentes? Não necessariamente. Os que mais conhecem? Não necessariamente. Os crentes da nossa igreja que mais se envolvem com Deus são aqueles que viram mais da beleza dele. Obrigado. Se você olhar a beleza dele, como não se envolver? É impossível. Impossível. As pessoas perguntam para mim: Ribinha, por que tu não implantou mais nenhuma nova estratégia? Eu estou ficando um homem esquisito, estranho, porque eu não acredito que as estratégias podem fazer na igreja o que o Evangelho faz. Então eu prefiro gastar minha energia expondo o Evangelho para a igreja, porque eu tenho visto o que o Evangelho tem feito na nossa igreja local. Mas nós temos um problema. Sabe qual é o problema? O problema é que estamos querendo que as pessoas obedeçam a um Deus que não as fascina. Fica uma dica para quem lidera aqui, quem cuida de uma célula, de um grupo pequeno ou de um ministério. É um problema, irmãos, porque a gente quer que as pessoas obedeçam a um Deus que não fascina o coração delas. Isso é tão desgastante. Eu já me desgastei muito. Aqui é um homem que eu só tenho 43 anos de idade, mas eu já errei muito mais do que eu acertei. E eu já me desgastei muito, porque eu olhava para pessoas na igreja com tanto potencial, e eu dizia: meu irmão, pelo amor de Deus, você é uma pessoa tão cheia de potencial, você conhece tanto, está na hora de frutificar. Eu me desgastava. Eu estava errado. Eu estava errado, apóstolo. Eu estava conversando com meu amigo Anderson Senna, e ele é um homem piedoso. Um homem piedoso, é assim que eu posso defini-lo. Ele é tão amigo dele, sabe do que eu estou falando. É um homem piedoso. Tivemos o privilégio de ficarmos agora hospedados na casa dele. E aí ele disse para mim: Ribinha, me dói ver pessoas na igreja desprezando Jesus, sabe? Não, se sobrar tempo, sabe? Se sobrar tempo eu vou. Se der eu participo. Me dói, Ribinha. E eu fui orar a Deus. E aí eu entendi uma coisa. E ele disse assim para mim: se eles não virem o que nós vimos, Ribinha, eles não entregarão o que nós entregamos. É por isso que a gente tem que apresentar Jesus. Ai, meu Deus. O ministério não começa com um vai e faça. Vai e faça. Não. O ministério não começa com o vai e faça. O ministério começa com o venha e conheça. Quantas vezes eu errei
Não falar dos outros, não, falar de mim. Para que falar dos outros? Falar de mim. Quantas vezes eu enviei pessoas só porque tinham talento? Se você tem uma célula e Nicodemos frequentasse a tua célula, e a samaritana frequentasse a tua célula, e tu tivesse que multiplicar a tua célula, com quem tu multiplicaria? Não, não fala não, que eu sei. As igrejas estão cheias de Nicodemos, gente que sabe, mas não viu. E Jesus enviou a samaritana, porque ela viu. Nós não deveríamos começar nenhum ministério sem que antes nós perguntássemos a esse pretenso ministro: você viu? Não, eu não vi, mas eu sei. Não estou perguntando se tu sabes. Você viu? Não, não viu. Então você não pode ir. Mas olha, eu sou um doutor. Não, doutor, senta, você não pode. Só pode ser enviado quem viu. Isaías diz: eu vi. Eu vi. Observem o texto é lindo. Eu sou apaixonado por esse texto. O mesmo fogo que queimou o pecado de Isaías acendeu seu chamado. A mesma brasa, aquela brasa que eu falei ontem, lembra? Aquela brasa, a mesma brasa que veio e tocou nos lábios dele, retirando o seu pecado, viabilizando a sua relação, a sua interação com Deus. Aquela mesma brasa que resolveu o problema do pecado, acendeu o chamado daquele homem. A mesma pregação do Evangelho que salva o perdido, desperta a igreja. Eu lembrei ainda agora, eu estava pregando na nossa igreja, né? E tem uma moça que minha esposa ganhou ela para Cristo. Ela é a personal mais conhecida de Pinheiro. Minha esposa, ela é um amor. Minha esposa ama. E aí ela fez amizade com essa moça. E aí ela começou a evangelizá-la. E ela começou a ir para a igreja. Às vezes eu estava pregando, eu olhava para o Iula aqui, ó. A gente sabe, né? As pessoas sentam, eu não sei se aqui é assim, mas lá em Pinheiro as pessoas sentam na mesma cadeira. É impressionante. Eu sei onde todo mundo senta. Quando alguém falta, eu digo: fulano, tu faltou no culto. Ele: pastor, não acredito, o senhor percebeu? Claro, eu sei onde tu senta. Não te vi. E eu pregava o Evangelho. Olhava para o Iula, que é o nome dessa moça. E o Iula estava aqui na minha esquerda, em lágrimas, chorando, em lágrimas, chorando. Eu olhava aqui para o meio, tinha um rapaz chamado César. César foi professor de seminário teológico, Brande. Mas estava frio, mas frio, quase apagando. E eu olhava para ele, Felipe, e ele em lágrimas. Eu olhava para o Iula em lágrimas. E o Senhor falava comigo: meu filho, o mesmo Evangelho que salvará ao Iula, despertará o César. Quem é o Iula? Vamos batizá-lo agora, no próximo domingo. E quem é o César? O próximo líder levantado pelo pastor Eliatã, no pastoreio dele. Porque o Evangelho é suficiente, meus irmãos. A igreja não precisa de mais nada. Essa é a primeira proposição que eu tinha para fazer. Eu vou para a segunda e última proposição. A segunda proposição que eu quero fazer aqui hoje a vocês é: um homem quebrantado. Por que não dizer quebrado? Eu até gosto mais dessa palavra quebrado, porque ela comunica melhor. Um homem quebrado, quebrantado, torna-se mais útil nas mãos de Deus. Um homem que diz: ai de mim, nunca mais dirá ai deles do mesmo jeito.
Não é que a gente não volte a dizer, porque é nosso ofício pregar, apontar erros, mas a gente nunca mais vai dizer ai deles do mesmo jeito. De fato, minha pregação mudou. Ela é menos extraordinária, eu sei disso, mas ela mudou. O Senhor se revelou a mim. Veja que o tema da minha mensagem parte dessa premissa: é Deus que se revela. Deus se revelou para mim. Só que quando Deus se revelou para mim, eu vi o meu coração. E ele é sujo. Ele é podre. É tão podre que eu tenho vergonha dele. Eu não conheço uma mulher que não seja minha. Não conheço uma mulher que não seja minha. Nunca vi, não quero ver. Mas se você acha que pecado é isso, você não entendeu a santidade de Deus. Por exemplo, Francis Chan, referência para grandes figuras da igreja evangélica desse país, como o próprio Douglas Gonçalves, que eu tenho muito respeito, meu amigo inclusive, Theo Hayashi, Daniel Lara, outro amigo, e tantos outros. Tem no Francis Chan uma grande referência, Ricardo. Francis Chan teve esse ano no Brasil, reuniu todos eles, e numa sala fechada, confessou um pecado. Sabe o que ele disse? Que ele adulterou? Não, esse não foi o pecado dele. O pecado dele, ele disse o seguinte: eu descobri que tudo o que eu queria não era um avivamento. Tudo o que eu queria era liderar um avivamento. Você consegue ver o pecado dessa frase? Meu Deus. Quando Isaías diz assim: eu tenho os lábios impuros, pelo amor de Deus, não faça uma exegese equivocada, achando que Isaías chamava palavrão, ou mentia. Não, o que Isaías está reconhecendo é o seguinte: é que eu, profeta, mesmo enquanto profetizo, a palavra é santa, mas esses lábios não. McCheyne, Robert Murray McCheyne, ele dizia o seguinte: vi Deus, e eu olhei para o meu coração, e vi que eu carrego dentro de mim as sementes de todos os pecados. Meu Deus. Irmãos, o mais santo dessa igreja, se a graça se retirar da sua vida, você vira um bicho. Olha, é inimaginável. Mas aqui eu quero fazer um lembrete para nós que pregamos, não para ti, para nós. Olha como eu estou falando, olha como eu estou usando a palavra. Não estou fazendo um lembrete para ti, não, é para nós. Um lembrete para nós que pregamos. Se vamos levantar a voz contra o pecado do outro, que seja com lágrimas nos olhos e não com soberba no coração. Existe uma dor. Por favor, escute isso aqui. Por favor, escute. Existe uma dor que nos torna mais amorosos. Que dor é essa? A dor de ver Deus. Ver Deus dói. Ver Deus dói muito. Porque, como disse Carlinhos, aqui não são homens numa prateleira de cima, falando para homens que estão numa prateleira de baixo. Aqui somos pecadores,
todos nós pecadores. E quando nós reconhecemos que até enquanto pregamos, nós não estamos livres do pecado, porque o pecado não me condena mais, o pecado pode não me dominar mais, mas ele ainda está nas entranhas do meu ser. Isso dói muito. Por isso que o dia mais feliz para um homem regenerado será o dia que ele não será mais dele, ele será todo de Cristo. Tem uma história que eu gosto dela. Essa história é a seguinte: um ministro, um pregador, ele tinha um ministério nos leprosários. Ele ia para os leprosários pregar a palavra de Deus, e ele estava ali por anos a fio pregando, e não tinha frutos, apóstolo. Parecia que ele era um cara superior, falando para homens de uma outra categoria. Só que um dia ele começou a sentir uma coceira estranha, e aquela coceira perdurou, e ele tentou medicar, investigou. O que ele descobriu? Que ele tinha contraído lepra. E aí ele volta para pregar para os leprosários. Só que agora não era mais o mesmo homem. E ele disse: eu quero pregar hoje, mas antes de começar a pregar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu descobri algo. Agora eu sou um de vocês. E naquele dia ele não só pregou em lágrimas, mas outros homens que estavam ali foram as lágrimas. É bem isso que a gente está descobrindo como pregador do Evangelho. Somos mendigos, dizendo a outros mendigos onde nós encontramos pão. O homem santo, o pecado não condena, o pecado pode não dominá-lo, mas acredite, o pecado está nas suas entranhas. O mais santo dos homens, dos filhos de Adão, quem foi o mais longe? Eu acho, Paulo. Mas o que ele dizia? Às vezes o bem que eu quero fazer, eu não faço. Paulo, Silmara, Paulo, e Paulo diz isso. Paulo, grande Paulo, o bem que eu quero eu não consigo, e o mal que eu não quero, isso eu faço. E aí ele usa um adjetivo muito forte: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí ele vai dizer no verso 25 de Romanos 7: mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Oh, aleluia! Você pode levantar a sua mão e dar graças a Deus por Jesus Cristo. Faça isso agora. Alguém já disse que Deus não envia um homem se antes quebrá-lo. Eu estava olhando o Carlinhos pregando aqui, eu estava tão feliz. Mas acredite em mim, Deus esmagou Carlinhos nos últimos anos. Mas como o Carlinhos é outro, ele tem a mesma oratória que ele tinha quando ele tinha 16 anos de idade. Ele prega na nossa igreja desde quando ele tinha 16 anos de idade. Tem quase 30 já. Brande, a oratória é a mesma, o jeito de pregar é o mesmo, mas o coração não é o mesmo. Porque Carlinhos foi esmagado, foi moído. E o que eu estou defendendo aqui hoje é que um homem se torna mais útil nas mãos de Deus depois que ele foi quebrado. Nada é mais perigoso para o ministério do que um homem que ainda não foi humilhado pelo próprio Deus. Eu lembro de um fato, eu contei isso na escola de pregadores.
Eu lembro de um fato, e foi interessante porque foi na última aula que eu dei da escola, desse ano. Eu nunca tinha dado essa aula, uma aula inédita. Eu não tinha capacidade de lembrar disso, e eu fui lembrado, o Senhor me trouxe isso à mente. Muitos anos atrás, eu era um garoto, jovem, a pessoa com quem eu conversava era mais jovem do que eu. Nós pregadores, eu já estava um pouquinho mais na frente assim, com relação a tempo, e ele estava começando. E ele disse assim para mim: Ribinha, Ribinha, quando é que Deus vai soprar o meu nome, Ribinha? Rapaz, Deus está soprando o nome de fulano, de Beltrano, e o meu? Eu sinceramente não lembro do que eu falei para ele, do conselho que eu tenha dado. Possivelmente não foi um bom conselho. A cabeça era minha doida, o coração também, não lembro, mas eu tenho quase certeza que não foi um bom conselho. Mas hoje, se esse garoto chegasse para mim, porque Deus não está soprando o meu nome, eu diria para ele: meu filho, faz outra pergunta. Pergunta assim: por que Deus ainda não esmagou meu orgulho? Não sei quem disse isso, mas alguém falou isso. Pregue o evangelho, morra e seja esquecido. O jovem, ele tem uma terrível mania de querer botar o seu nome na história. Deixa eu ver se tem algum outro pecador, ou se eu estou sozinho nessa igreja aqui. Você já quis botar o seu nome na história? Quem já quis, levanta a mão. Eu lembro um dia conversando com um pastor muito sábio. Eu disse: pastor, eu quero que quando o avivamento do Maranhão for contado e os nomes forem citados, eu quero que o meu nome esteja lá. Eu lembro que ele botou a mão no meu ombro e disse assim: ô meu filho, eu já fui assim também, mas que Deus trate contigo. Eu digo: oxe, esse velho está falando o quê? O que tem de errado nisso? Velho desmotivado, rapaz, sem vontade de crescer na vida. Não é que ele era um homem desmotivado, é que ele era um homem que conhecia mais a Deus. Ele era um homem que já tinha sido esmagado, e eu não. Meus irmãos, eu tenho visto jovens talentosos se perdendo. Recentemente um disse assim para mim: Ribinha, Deus me falou, Ele usou alguém, Ele tem um propósito para mim, e Ele me trouxe aqui para esse lugar, porque Ele tem um propósito para mim e tal. Eu disse: meu irmão, posso te orientar? Ele disse: claro. Não, Deus não tem um propósito para ti. Meu Deus, mudou a minha vida quando eu descobri que Deus não tinha um propósito para mim. Meu Deus, que leveza. Eu estou leve aqui, gente. Eu estou igual o apóstolo querendo correr, com vontade de correr aqui nessa igreja. Estou leve. Sabe por quê? Porque eu descobri que Deus não tem um plano para mim. Deus não tem um propósito para mim. Deus me tem para o seu plano. Deus me tem para o seu propósito. Ô bênção, quando a gente descobre que nós somos coadjuvantes e que a história só tem um feitor, e o feitor da história é o rei que Isaías viu assentado naquele trono, e ele reina sobre os céus e a terra. Há uma bênção na coadjuvância, há uma bênção em saber que nós somos coadjuvantes. Os maiores homens de Deus foram homens fracos, que confiaram em um Deus forte. Eu vou repetir. Os maiores homens de Deus foram homens fracos, que confiaram em um Deus forte. Você já descobriu que você é fraco? Meu Deus, quando eu descobri que eu era fraco, e foi interessante, porque ao mesmo tempo que o Senhor me fez saber que eu era muito fraco,
Eu percebi que eu me tornava mais útil nas mãos de Deus quando eu conhecia minha fraqueza. Então, o grande problema nosso não é nossa fraqueza, é desconhecer a nossa fraqueza. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Nós somos tão fracos, frágeis. Nós somos sustentados pela graça de Deus. Todo ministério, ou todo ministro, melhor dizendo, precisa saber que há um céu aberto diante de um homem rendido. Se você é um ministro, se você serve a sua igreja local, se renda e o céu se abrirá sobre você. Há um céu aberto diante de homens rendidos. Posso dar um testemunho para vocês? Não sei se está dando para perceber a minha alegria, a do Carlos Augusto e a do pastor Eliatan. A gente está muito alegre de estar aqui com vocês. Sabe por quê? Às vezes eu viajo, na verdade eu viajo toda semana. Chego em casa, minha esposa diz: e aí, meu amor, como é que foi? Aí eu digo: olha, foi bom, meu amor, mas eu tive a impressão que a igreja não entendeu o que eu preguei. Tem outros lugares que a gente vai e a gente sai com a seguinte sensação: eles entenderam até o que a gente não pregou. A sensação que a gente está tendo com vocês é que vocês estão entendendo até o que a gente não está pregando. Você não tem noção de como se alegra o coração de um pregador. Eu estou pregando olhando para algum de vocês, e não pergunta como é que eu sei disso. Eu nem sei como sei, eu só sei que eu sei. Eu sei. Eu olho para algum de vocês, é como se a palavra tivesse vindo como ferro em fogo queimando o coração de vocês. Eu sei, alguns de vocês estão sendo marcados, e vocês estão conseguindo compreender até aquilo que a gente na nossa deficiência não está conseguindo explicar. Isso é maravilhoso, isso é a graça de Deus. Quando eu olho para essa história de Isaías, eu vejo que Deus não está procurando gente talentosa. Você sabia que isso mudou a minha vida? Quando eu descobri que Deus não estava procurando talentosos. Deus não está procurando talentosos. Quem é o homem mais talentoso de Palmas? Quem é a pessoa mais talentosa, mais proativa, mais dinâmica? Deus não está procurando isso, meu irmão. Deus está procurando quebrantados. Onde estão os quebrantados? Tem algum quebrantado aqui hoje? Se você se quebrar, você vai ver. Quanto mais seu coração se quebra, mais graça Deus te dá. Eu acho que foi aquele que compôs a música Amazing Grace. Como é que é o nome dele, Eliatan? John Newton. Eu acho que foi John Newton que disse: o deleite de Deus é uma alma humilde, e o deleite da alma humilde é Deus. E eles ficam em um deleite mútuo. Deus rejeita o soberbo. Deus rejeita o soberbo. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava orando no monte da minha cidade, um ano após a minha conversão. Pinheiro tem um monte chamado Outeiro do Finca, e eu orando naquele monte, 2:30 da manhã. Eu lembro que eu vi um momento assim que eu levantei a cabeça, o céu estrelado, lindo o céu aquele dia. Meus amigos chorando. Eu tinha 15 para 16. O mais velho dentre nós devia ter 20. E aí eu levantei minha cabeça, fiquei olhando assim para eles, e eu comecei a rir. Eu disse: meu Deus do céu, que coisa. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu estaria 2:30 da manhã com um bando de crente orando, e comecei a rir, Brand. Aí eu levantei, e de lá dá para olhar as luzes de Pinheiro. Eu comecei a olhar as luzes de Pinheiro.
Eu peguei minha Bíblia, despretensiosamente eu abri Ezequiel 22:30. Procurei dentre eles um homem que estivesse diante de mim a favor dessa terra, tapando a brecha, para que eu não os destruísse, mas a ninguém achei. Quando eu li aquele texto, eu disse: Senhor, tu está procurando, porque eu sabia que o homem procurava Deus, mas eu era novo convertido, gente, eu não imaginava que Deus procurava o homem. E quando eu li naquele texto que Deus estava procurando alguém, e alguém é um pronome definido, né? Um também, que é um artigo indefinido. Eu disse: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Eu sou de uma época que ministério era essas três coisas, né? Cantar, pregar e tocar. Eu disse: Deus, eu não sei cantar, não sei tocar, e eu também não tenho nenhuma desenvoltura para pregar. Então eu não sei se serve alguém como eu, mas se servir, eu estou aqui. O vice-prefeito de Pinheiro, o antigo vice-prefeito de Pinheiro da gestão passada, um dia ele estava na casa dele, ele foi meu professor, e aí eu tinha programas de TV na cidade, e ele estava assistindo o meu programa, e na sala tinha uma pessoa que trabalhava para ele, e que ele não sabia que era da nossa igreja. Ele olhou pregando e ele disse: meu Deus do céu, isso aqui é um milagre. Esse rapaz foi meu aluno, eu fui professor dele 3 anos, nunca ouvi a voz desse menino. Ele até brincou e disse: esses crentes mesmo, tem que tirar o chapéu para a igreja evangélica. O que eu quero te dizer com isso? Eu estou aqui para dizer para você que Deus não procura talentosos, Deus procura gente que quer, rendida. O mais simples desse lugar, nas mãos de Deus, quebrantado, é mais útil do que centenas de homens intelectualizados. Alguém rendido, alguém rendido. Eu concluo meu sermão. O que foi que Isaías disse para Deus? Ele disse: eis-me aqui. Não foi isso que ele disse? Por quê? Porque todo homem que vê Deus, e a exposição do Evangelho tem o poder de revelar Deus. Todo homem que vê Deus dirá inevitavelmente: eis-me aqui. Mas isso é antagônico ao que o homem caído quer. O homem caído quer que Deus diga para ele: eis-me aqui. Tem alguém comigo aqui? O homem caído, ele quer que Deus, daí essas falácias, essas pregações utópicas de internet, dizendo que você é o centro do coração de conversa. Você sendo o coração de Deus, meu irmão. O homem caído quer que Deus, que Deus caia de joelho diante dele e diga para ele assim: olha, eis-me aqui. Mas o homem afetado pelo Evangelho é o contrário. Perceba que Isaías em momento algum pediu o ministério, ele ofereceu sua vida. Toda pessoa que vive exigindo ministério, está na hora, ministério, cargo. Quem vê Deus não exige ministério, entrega a sua vida. Eis-me aqui é equivalente a dizer: eu não pertenço mais a mim mesmo. Achei tão lindo ontem a filha do bispo Felipe. Achei tão lindo. E hoje eu fiz um videozinho dela, um vídeo com ela repetindo a pergunta do catecismo: qual é a nossa única esperança na vida ou na morte? Que não pertencemos a nós mesmos. Eis-me aqui, gente,
Tente entender o que está por trás dessa expressão. Eis-me aqui não é o seguinte: olha, pastor, eu quero me colocar à sua disposição para fazer, mas olha, eu só vou fazer até aqui, ó. Não, eis-me aqui não é isso. Eis-me aqui não é estabelecimento de limites. Não tem condicionais. Não tem. Eis-me aqui é dizer: olha, a minha vida não pertence mais a mim. Eu pertenço a ti, Senhor, ela é tua. Ela é tua. Agostinho de Hipona dizia: torna-me teu escravo, ó Deus Santo, então eu serei livre. Meu Deus, aleluia. Torna-me teu escravo, ó Deus Santo, então eu serei livre. É a mesma coisa que Isaías está dizendo, com outras palavras. É a mesma coisa que Paulo disse, quando disse: eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, o que Paulo estava querendo dizer era: eu não sou prisioneiro romano, eu não sou um preso de César, eu sou um preso de Cristo. Aleluia. Eu estou preso para a glória de Deus. Isso significa: eis-me aqui. Uma vez um homem piedoso estava doente, enfermo, e ele chamou irmãos e ele disse: orem por mim, orem pela minha cura, porque se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, eu verei a glória de Deus. De um jeito ou de outro, na vida de homem piedoso, Deus é sempre glorificado, porque em Cristo Jesus, vida ou morte são ambas um triunfo. Foi isso que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Você quer potencializar o seu ministério? Conheça mais a Deus. O homem rendido é mais útil nas mãos de Deus. Eu concluí meu sermão. Quem aqui, não só agora, mas desde a quinta-feira, quando o apóstolo pregou, desde a quinta-feira até agora, quem aqui sentiu fome de Deus? Quem aqui gostaria de conhecer mais Deus? Pronto. Esse é um ambiente propício. Quanto mais você se rende, mais o céu se abre. E a melhor forma para você potencializar seu ministério é conhecer mais a Deus. Irmãos, olha, talvez vocês não estão percebendo o que vocês estão vivendo como igreja. Vocês estão vivendo algo lindo. Vocês estão vivendo algo lindo. Em que momento alguém pregou aqui sobre números? Em nenhum momento. Porque vocês estão numa igreja que acredita que Cristo é suficiente. Você gostaria de ver um pouco mais dele? Eu quero te convidar nessa noite a orar comigo. Se você quiser vir aqui à frente, venha, fique livre, fique à vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela obra da cruz. Obrigado porque o Senhor se revelou para nós e hoje a gente sabe.
somos mendigos, dizendo a outros mendigos aonde encontrar pão. Meu coração tem fome, Senhor. Meu coração tem sede. Agostinho dizia: Deus é tão precioso que não se deve buscá-lo senão para conhecê-lo, e não se deve conhecê-lo senão para buscá-lo. Ou seja, não há fim. É como se jogar num poço infinito, sem fundo. Por toda a eternidade estaremos conhecendo mais a Ele. Revela-te, Senhor, nessa noite. Quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração, ó Deus. Quebranta o nosso coração nessa noite. Que possamos descobrir, Senhor, que nós somos um deles. Quando Isaías descobre que ele era um deles, agora não era mais um homem numa prateleira de cima exortando pecadores, não. Agora era um pecador santo, verdade, santo, mas que ainda era pecador. Nós não somos ex-pecadores reivindicando bênção de Deus. Nós continuamos sendo pecadores, alcançados pela graça maravilhosa. Oh, aleluia! Revela-te a nós essa noite, ó Deus.